Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O CNT Notícias RS está no ar. Veja o que é destaque por aqui. Estudo identifica mais 200 setores de risco em Porto Alegre. Áreas abrangem 8.500 moradores. Abril Marrom, campanha conscientiza sobre o risco de cegueira em situações evitáveis. E o evento gastronômico Comida de Boteco está de volta ao Rio Grande do Sul e transforma a capital em um grande roteiro de sabores. Isso e mais agora no CNT Notícias RS. Um levantamento inédito identificou áreas vulneráveis da capital. Mais de 8.500 pessoas vivem em áreas afetadas e 35 pontos foram considerados de alto risco hidrológico. O mapeamento traz propostas para garantir a segurança da população. 204 setores foram mapeados em um trabalho criterioso que durou 2 anos. Foram avaliadas as áreas de alto e muito alto risco, com foco na Ilha dos Marinheiros, no bairro Santa Rosa de Lima, Bom Jesus, Jardim Carvalho, Partenon, Vila São José, Coronel Aparício Borges e Vila João Pessoa. A análise identificou 35 pontos de risco muito alto de perigos hidrológicos, principalmente inundações e desmoronamentos. O relatório técnico apresenta vulnerabilidades e agravantes e indica possíveis ações estruturais e não estruturais que podem evitar desastres. O plano precisa ser atualizado constantemente e eu acho que um dos grandes legados que a gente deixa é essa metodologia de mapeamento detalhado, que envolve esse processo participativo. O segundo ponto que eu destacaria é a importância desse instrumento que a gente está entregando hoje para que o poder público municipal, principalmente, possa captar recursos para obras que vão ser muito importantes para a redução de risco para essas comunidades que foram visitadas. Então, a gente está entregando não um projeto, mas pelo menos uma indicação técnica de obras que são fundamentais para que essas pessoas possam continuar vivendo nos seus territórios sem a necessidade de remoção na grande maioria dos casos e que possa ter mais segurança e mais qualidade de vida no seu dia a dia. O estudo foi elaborado por equipes técnicas da Defesa Civil Municipal, do Departamento Municipal de Habitação, do Departamento Municipal de Água e Esgotos, das subprefeituras e por conselheiros, agentes comunitários de saúde e lideranças locais, em parceria com a URGS e o Ministério das Cidades. O documento apresenta 17 medidas estruturais hidrológicas e 7 geotécnicas para diversos setores de risco. As ações trariam mais segurança para 1.600 famílias, com um custo estimado de R$ 88.800.000. Então, a gente estabeleceu como critério de priorização para a Prefeitura de Porto Alegre, primeiro, iniciar pelos setores de muito alto risco, porque a nossa equipe entende que é nessas áreas que estão os maiores riscos à vida, né, que é algo, enfim, é um dano humano irreversível, não tem como recuperar, né? E em segundo momento, né, para todos os setores de muito alto risco, priorizar, então, aquelas obras que vão atender o maior contingente de pessoas pelo custo proporcional mais baixo, ou seja, é o que a gente chama de custo unitário, valor da obra dividido pelo número de famílias beneficiadas. O prefeito já disse aqui durante a audiência pública que sim, vamos buscar os recursos necessários para a execução daquilo que está sendo sugerido. São sugestões e tem cálculos prévios. Dependendo do projeto executivo é que a gente vai saber o real valor desse processo. Boa parte desses custos estão pensados em reassentamento. E reassentamento é a última coisa que a gente quer fazer. Primeiro, a gente quer garantir a segurança das pessoas do local. Depois do intervalo, a gente fala sobre a cegueira e situações em que é possível evitar a deficiência. Voltamos já. No Brasil, a dificuldade de enxergar está entre as deficiências mais frequentes. Dados do Censo 2022 mostram que 7.900.000 pessoas têm deficiência visual no país. E quando se fala em perda visual, uma parte importante dos casos está ligada a causas que podem ser diagnosticadas e tratadas com acompanhamento adequado. Abril Marrom é um mês de conscientização sobre a prevenção da cegueira. E os números ajudam a dimensionar esse debate no Brasil
em que quase 8 milhões de pessoas têm dificuldade de enxergar. Campanhas como o Abril Marrom é importante porque ele chama a atenção das pessoas para ter cuidados com a saúde. O caso que acontece com o câncer de próstata, o câncer de mama, o abuso contra crianças e adolescentes, contra a violência contra as mulheres. Isso é importante, que está sempre chamando a atenção das pessoas para a importância que existe com esse controle na sociedade e na vida pessoal de cada um. Quando o assunto é cegueira evitável, o especialista chama a atenção para problemas bastante conhecidos da população. De acordo com o relatório do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, catarata e erro refrativo não corrigido somam 74,8% dos casos de deficiência visual. As causas evitáveis de cegueira, as principais, são os erros de refração nas crianças e adolescentes, principalmente, que são a miopia, hipermetropia e o astigmatismo. E o tratamento é feito através de lentes corretoras, como os óculos. O glaucoma é uma doença comum, é uma doença indolor, que se não tiver um acompanhamento de rotina, um cuidado de sempre ir ao oftalmologista, você pode ter um glaucoma e ser descoberto numa fase já avançada da doença. O glaucoma aparece entre as maiores preocupações, justamente porque pode avançar sem dores e sem sinais perceptíveis no começo. Quando o diagnóstico demora, o risco de perda visual irreversível também aumenta. A perda da visão irreversível, ela ocorre mais no glaucoma, por ser a doença mais frequente. Mas isso é evitável, desde que a pessoa tenha um controle periódico, a consulta periódica ao oftalmologista, o diagnóstico sendo feito de forma precoce, o tratamento existe e pode retardar o aparecimento da doença, como frear. A doença para de progredir e a pessoa tenha a visão normal ou bem próximo do normal, a depender da gravidade de quando é feito o diagnóstico. Por isso a importância do diagnóstico mais cedo. Outro ponto importante é que a perda de visão não afeta todas as idades da mesma forma. Os dados mostram que a deficiência visual cresce com o envelhecimento e atinge proporção muito maior entre os idosos. No caso da catarata e da degeneração macular relacionada à idade, por exemplo, o avanço pesa diretamente no aumento dos diagnósticos. As doenças degenerativas, como a degeneração macular senil, ela ocorre mais tarde na idade, a partir dos 60 anos, 70 é o mais frequente, e o resultado do tratamento precoce retarda também a perda da visão. Além das doenças diretamente oculares, existem alterações da visão ligadas a quadros sistêmicos, como diabetes e hipertensão. Nesses casos, o acompanhamento contínuo também influencia no resultado, porque amplia a chance de diagnóstico e de controle da evolução da doença. Já as alterações secundárias doenças sistêmicas, que chama atenção, as mais frequentes, é a retinopatia diabética e a retinopatia hipertensiva. Mas se o paciente é bem acompanhado, o diagnóstico dessas doenças e alterações oculares são feitos mais precocemente e o tratamento dá melhor resultados. Daqui a pouquinho a gente fala da edição deste ano do Comida de Boteco, festival em que tu podes votar no melhor petisco de Porto Alegre. Fique por aqui. E a gastronomia popular volta a ganhar destaque com o Comida de Boteco 2026. Em Porto Alegre, são 31 bares participantes do festival que movimenta a economia e atrai quem busca experiências autênticas. A gastronomia popular brasileira segue mostrando a força como motor de consumo e experiência turística. Nessa edição do Comida de Boteco, mais de 1.100 bares participam em 27 circuitos regionais espalhados por 50 cidades brasileiras. A expectativa é movimentar mais de 350 milhões de reais em apenas 30 dias. O público tem papel decisivo no concurso. Além de experimentar os petiscos, os clientes também avaliam os pratos e ajudam a eleger o melhor boteco. Neste ano, o tema é verduras, um desafio para os participantes inovarem sem perder a essência da comida de bar. E em um dos estabelecimentos, a inspiração veio da memória afetiva.
O prato criado para a disputa resgata uma receita de família preparada pela mãe do proprietário. Inspiração já de família, né? A gente comia esse prato quando a gente era criança, minha mãe fazia pra gente. A gente colocou um nome, né, que chama Poró Boteco. E é um prato assim muito delicioso, tem uma crocância muito bacana e está em presente também o alho poró, que é o tema do ano, é verduras. Um porpetone de picanha suína, ele empanado na farinha panko, recheado com mussarela, queijo mussarela, e ele acompanha molho de alho poró, chips de banana e vinagrete agridoce. O impacto vai além do caixa, expectativa de cerca de 15 mil empregos gerados, diretos e indiretos, além do aumento no movimento em bairros e regiões menos exploradas da cidade. Esse é o segundo ano do Modo Sabor no Comida de Boteco. No primeiro ano a gente teve assim, um sucesso muito grande em relação ao público, que mudou a história do bar. A gente ficou muito conhecido pós-concurso, chegando da fila de espera, e fomos muito bem o ano passado e esperamos que esse ano seja da mesma maneira. Em muitos bares, equipes foram reforçadas e a operação ampliada para dar conta da demanda. Mais do que uma competição, Comida de Boteco se consolida como um circuito gastronômico que valoriza pequenos negócios e transforma a comida simples em experiência turística. Que delícia, hein? Para dar teu pitaco é só ir a um dos bares inscritos de Porto Alegre, escolher o prato participante da competição e avaliar o quitute, o atendimento e o ambiente. A votação vai até o dia 3 de maio. O CNT Notícias RS termina por aqui. Eu te encontro no próximo jornal. Até mais!